Oi, gente, paz do Senhor a todo mundo. Aqui trazendo um pouquinho sobre a história de Esther, sobre os ensinamentos que essa linda história tanto tem a nos ensinar. Esther, ela era judia antes de casar-se com o rei Xerxes da Pérsia. Ela chamava-se Radassa. Radassa é um nome hebraico que significa mirto ou murto, que é uma planta. Após casar-se com o rei Xerxes, que ele casou-se com Esther, escolheu Esther dentre tantas mulheres, logo após a rainha Vasti ser expulsa do palácio por recusar-se a apresentar-se perante o rei e todos os seus convidados numa festa que ele estava dando para todo o povo de Suzã, que era a cidade onde ele reinava. E ele se encantou com Esther pela sua beleza, pelo seu comportamento, pela sua plenitude, pela sua gentileza, sutileza, a sabedoria, todo o comportamento de Esther. Então ele ficou encantado. E daí foi só amores, né? E foram vários acontecimentos que se deu na história de Esther, até que que é quando Amã, que é um homem que era o braço direito do rei, escolhido pelo rei. Amã queria que todos se prostrassem a ele, e Mardoqueu disse que não prostraria-se a ele, e daí ele levou isso ao rei, mas contando mentiras, inventando coisas para que o rei, avisando ao rei que o rei deveria matar todo o povo judeu, porque aquele povo iria trazer vários problemas para o rei. E o rei assim concordou com ele, formaram uma execução para que 11 meses após fossem executados todos os judeus e saqueados seus bens, né? Desde o primeiro dia que o rei viu Esther, Mardoqueu já avisou para Esther que nunca falasse para o rei que ela era judia. Então, quando ele soube de tudo aquele plano que a mãe estava preparando para matar todo o povo judeu, ele avisou para Esther. Esther de início hesitou, mas depois ela disse que ia sim fazer alguma coisa e pediu para que ele informasse a todo o povo judeu que começassem a jejuar por 3 dias. E ficaram 3 dias sem comer e sem beber nada. E ela e as suas servas no palácio também fizeram a mesma coisa. E após 3 dias, mesmo abatida por fome, fraca, Esther vestiu-se plenamente. Gostavam de muito ouro e muitas roupas cintilantes, linho, muito luxo, e assim ela foi muito plena, mesmo temendo por sua vida, porque as pessoas e as esposas do rei também só poderiam se apresentar diante dele se ele chamasse ou se ele estirasse o cedro de ouro como um sinal que consentia. E mesmo temendo pela vida dela, ela se arrumou toda e foi apresentar-se ao rei. E quando ela apresentou-se ao rei, houve um brilho no olhar dele, ele abriu um sorriso e agradou-se da presença dela ali, porque Esther tinha entrado com jejum, pedindo clamor a Deus. E Deus se agradou daquela atitude de Esther com ela e com todo o povo judeu, que ela moveu todo o povo de Deus para que fizesse o jejum. E Deus se agrada quando nós o honramos, quando nós entramos na presença dele. E assim ele tocou o coração do rei para que o rei se abrandasse e recebesse a Esther. E o rei já foi logo perguntando a Esther o que ela desejava, porque até metade do reino ele daria para ela. E daí ela disse que queria um banquete com ele, com Amã, e ela preparou, e foram 2 banquetes seguintes,
E antes do segundo banquete, Mardoqueu já havia salvo a vida do rei um tempo atrás, quando soube de que oficiais estavam armando para matá-lo, e mandou avisá-lo, e ele mandou matar esses oficiais. E havia um livro com escritos de todos os ocorridos do reino, que era o livro de crônicas, e esse feito de Mardoqueu foi escrito nesses livros e entrou para o esquecimento. E quando foi a noite antes do segundo banquete com a rainha Esté e com Amã, o rei foi deitar-se e não conseguiu dormir, porque lendo o livro a gente entende que Deus inquietou o coração dele. E ele não conseguiu dormir e pediu que um dos seus servos trouxesse o livro de crônicas e lesse para ele tentar dormir. Quando começaram a ler, foi mesmo naquela passagem que Mardoqueu salvou, e ele perguntou aos servos o que tinham dado como honra para aquele homem que eu tinha salvo, e disseram que nada haviam feito por ele. E no dia seguinte ele mandou chamar Amã. Amã tinha já armar toda uma forca para matar e empalar Mardoqueu. E quando os servos o chamaram para ele ir até perante o rei, e o rei o perguntou: o que faz quando o rei precisa honrar um homem pelo feito dele? E Amã achou que o rei estava falando dele próprio, do Amã, que ia honrá-lo. Então Amã disse que vestia o homem com as vestes do rei, dava-lhe uma coroa para colocar na cabeça e um cavalo que era usado para o rei, e essa pessoa saía pelas ruas e ia sendo proclamado que este era o homem que foi honrado por ter realizado um feito para o rei. E quando ele terminou de falar, o rei disse: então você vai fazer tudo isso com Mardoqueu. E ele, muito decepcionado, espantado e com muita raiva, mas teve que cumprir a ordem do rei. E assim foi, ele foi seguindo e falando na rua, né? Então Mardoqueu foi exaltado e ele foi humilhado. E então, quando o rei volta, né? E quando chega a noite, e é a hora de apresentar aqui do segundo banquete que Esté vai fazer, oferecer a mãe ao rei, e o rei pergunta novamente para ela: diga, minha rainha, o que tu queres, que até a metade do meu reino te darei. E ela diz que quer que ele mande executar um homem que está querendo matar ela e o povo dela. E é quando o rei descobre que ela é judia. E ele pergunta quem é, e ela diz que é Amã. E manda que execute Amã, e diz que conta toda a história com Mardoqueu. E quando Amã é executado, na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, o rei dá a casa de Amã para Mardoqueu e seus bens, né? E depois Esté volta à presença do rei e pede para que ele também desfaça aquela execução, aquele plano que toda a região estava sabendo. E ele cumpre com a palavra e desfaz, pede, dizendo a Mardoqueu que avisassem a todos os judeus para que todo o pessoal que viesse, todo o povo estrangeiro que viesse para atacá-los, eles atacassem de volta, executassem e ficassem com os bens. E assim foi feito, e os judeus foram vitoriosos, e foi comemorado, né? E essa comemoração deste dia de celebração dos judeus, né? Da libertação dos judeus naquela luta, foi chamada de Purim,
né, que até hoje ela é celebrada. E nessa história, o que nós vemos? Nós vemos quanto Esther foi sábia, porque ela não tomou uma atitude imediata, ela não desobedeceu de imediato, ela primeiro foi recorrer a Deus. Ela foi pedir para que todos jejuassem junto com ela e rogassem ao Pai para que ele viesse com justiça até todos eles. E depois que ela, dos 3 dias de oração e de jejum, sem comer nada nem beber nada, ela chegou até o rei, mesmo correndo o risco de ser executada, mas Deus tocou o coração daquele rei e abrandou. E ali tudo foi acontecendo conforme a vontade do povo. Deus foi dando vitórias e mais vitórias ao povo judeu, porque ele viu a obediência, viu a sabedoria de Esther, viu a coragem e daí foi dando graças, né? Em Êxodo 23:22 fala: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Também aqui em Salmos, no capítulo 27, no verso 14, fala: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E isso foi o que Esther fez. Esperou no Senhor, clamou ao Senhor, fazendo aquele jejum junto com seu povo de 3 dias. E abrandou, e aquele jejum foi agradável a Deus, porque Deus se agrada quando nós nos prostramos, quando nós o clamamos, quando nós chegamos diante dele, quando oramos, quando louvamos, quando nós colocamos ele como prioridade em nossas vidas, para tudo, para a nossa vida espiritual, para nosso crescimento espiritual, para nossas decisões na nossa vida profissional, na família, na vida com os amigos, com o marido, com o filho. Quando nós colocamos Deus como prioridade, para que seja a vontade dele, não a nossa, que ele cumpra de acordo com o que ele acha, com o que for melhor, porque Deus sempre tem o melhor para a gente, então nós sempre seremos vitoriosos. As batalhas virão, mas Deus sempre vai estar conosco, né? Porque é esperar no Senhor, que ele vai nos fortalecer e vai nos honrar. Então, essa história de Esther é belíssima, ela tem 10 capítulos, pequeno, leiam, é maravilhoso, e é riquíssimo em conteúdos, e o posicionamento daquela mulher foi honroso, e foi tão honroso que ela tomou o lugar como a rainha principal, porque o rei ficou iluminado, ficou extasiado com a maneira dela se portar, com as atitudes, com a obediência, com a sabedoria, sem querer pular das ordens, passar sobre as ordens do rei, mas não, sempre sábia na sua maneira de agir, sem saber ele do Deus grandioso de Esther. Mesmo quando ele soube que ela era judia, ele não fez nada contra, pelo contrário, foram vitórias e vitórias, foram agradáveis aos olhos do rei também. E é assim que nós temos que trazer para a nossa vida essa sabedoria de Esther, essa coragem, essa obediência em Deus, em fazer tudo só depois de chegar para Deus e pedir a Ele que faça Ele a vontade, que está entregando nossos problemas, as nossas aflições perante Ele, que Ele faça o que for o melhor, porque Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter a curiosidade de não só a história de Esther, como outras, que a Bíblia é rica em exemplos maravilhosos de como devemos andar, de como devemos agir perante todas as coisas, tá? Então, um beijão e até a próxima.